dia para você, bom feriado, 7 de setembro, dia da independência do nosso Brasil, que nosso país tenha, meu povo, saúde, educação, esporte, lazer, segurança e cultura para nós e mais respeito por essa nação que é tão bonita, tão rica, por esse povo que é tão bom, tão rico e tão batalhador, mas segue ainda sofrendo, né? Padecendo. Que tenhamos dias melhores nesse nosso país, que assim seja, que Deus assim queira e que nós tenhamos inteligência e sabedoria para escolher, né, um dia que nos faz pensar tanto, uma data que nos faz pensar tanto em política, e política não dá para dizer que não gosta, envolve tudo, me envolve você, nosso bem-estar, nossa família, né, o nosso crescimento, então não dá para se dizer, não dá para falar não gosto. Tem que pensar, tem que usar a cachola, que seja um dia de reflexão para você aí sobre os caminhos e as decisões e as escolhas, né? Que nosso país, como eu disse, cresça, já é grande em território, que cresça em tudo que ele, com todo o potencial que tem para crescer. Bom dia para você, bom descanso para você que tá de folga, bom trabalho para você que, assim como nós, tá no trabalho, acordou cedo, pulou da cama, tá trabalhando nesse dia aí, nesse feriadão da independência e tá tudo bem, a semana começou e pronto, é isso aí mesmo, não tem muito o que reclamar, vamos trabalhar e agradecer porque nós estamos com vida e com saúde e tem informação, vem comigo, olha só. A Prefeitura de Itabuna começou a cadastrar os vendedores ambulantes para reorganizar o comércio informal. A situação dos camelôs aqui na nossa cidade é antiga, agora eles esperam que, enfim, essa gestão, né, encontre aí uma solução definitiva para eles. A gente vai mostrar mais uma vez essa situação dos vendedores ambulantes aqui na cidade, né? A gente já vem acompanhando, aí eles são retirados de um ponto, são levados então a um ponto fixo, mas acabou que com a pandemia também muita gente perdeu o emprego, foi para a informalidade. Agora a prefeitura refaz esse levantamento para tentar melhorar as condições de trabalho dessa categoria. E o anúncio de que o novo salário mínimo pode ser aí de R$ 1.169 no próximo ano, é claro, não agradou, né? Na verdade, os especialistas afirmam que não dá para dizer aí que teve um aumento real nesse valor. Eu só sei, gente, que fala R$ 1.169. Quando você pega uma família para pagar aluguel, água, luz, sobrou o que para comer? Até porque o supermercado virou um escândalo. O brasileiro, e pior que não tem nem como ficar agora correndo de um canto para o outro para poder olhar preço, porque aí gasta. Tá tudo caro. Como diz o ditado, saiu do espeto, caiu na brasa. A gente está desse jeito. E aqui no nosso estúdio nós vamos receber a psicóloga Rebeca Faison. Ela vai falar para a gente aí, conversar com a gente sobre a campanha, né, do Setembro Amarelo de prevenção e combate ao suicídio. Durante esse mês, nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui, é um alerta importante, cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde dos nossos, aquele colega, aquele amigo, familiar, um parente aí, né, seu mozão, que tá, você percebeu que tá... Os sinais aparecem, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Rebeca, nós já trouxemos, já falamos sobre esse assunto aqui, vamos seguir falando. E ontem, né, nós mostramos a movimentação na rodoviária aqui de Itabuna, estava bastante tranquila, inclusive, e agora nós vamos conferir como está o fluxo de chegada e saída de pessoas no terminal rodoviário da nossa vizinha Ilhéus, e Érica de Sá já está por lá, vamos ver, até porque Ilhéus ali é um ponto importante de quem vem das cidades do litoral, é uma cidade de passagem também, e é uma cidade que está... inclusive com muitos turistas, recebeu muita gente aí nesse feriadão. Érica, muito bom dia, são 7h04 da manhã. O movimento aí tá intenso ou o pessoal ainda não começou a chegar para ir para casa? Tem gente que está aproveitando ainda esse feriado.
Bom dia, Lorena. Muito bom dia para você de casa que está acompanhando a nossa programação neste feriado de 7 de setembro. Olha só, a movimentação aqui em Ilhéus está bastante tranquila, tanto de saída de passageiros quanto de chegada. Agora mesmo tinham 2 ônibus que já saíram, mas poucos passageiros passaram aqui pela catraca. Do lado de cá, como vocês podem ver, os guichês estão bastante tranquilos, vazios praticamente, como vocês podem ver aí nas imagens do Dario Honorato. Mas do lado de cá, algumas pessoas chegaram, vieram de outras cidades para aproveitar Ilhéus. Algumas pessoas emendaram com o feriadão. Quem trabalhou na segunda-feira teve que trabalhar, né? E tudo cumpriu o horário, mas dá uma paradinha na terça. Hoje, feriado. Vou conversar aqui com esse rapaz que está aqui com mochila nas costas. Bom dia, seu nome? Bom dia, meu nome é Miqueias. Miqueias, você veio de onde, Miqueias? Teixeira de Freitas, E Bahia. veio para aproveitar o feriado de 7 de setembro em Ilhéus. Sim, com certeza. A primeira vez aqui na cidade. Primeira vez, graças a Deus. E aí, qual a expectativa? A expectativa são das melhores possíveis, né? Conhecer as belas praias de Ilhéus. E retorna quando para Teixeira? Amanhã, 12:30. Vai ser bem rapidinho, só mesmo para conhecer a cidade bem rápido. É, por conta da rotina, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades. Muito obrigada, Miqueias. Um bom feriado para você, que você se divirta e aproveite muito as belezas naturais de Ilhéus, como ele mesmo falou. Vamos do lado de cá, eu acho que tem mais gente aqui. Vamos tentar falar com mais aqui. Vamos conversar aqui. Bom dia, estamos ao vivo para o Cabral no Ar. Estou vendo que você também está de sacola. Está chegando a Ilhéus, está saindo de Ilhéus. Como é que é o movimento? Bom dia. Tô saindo, Tá viajando para onde? Tô indo pra Valença. Vai passar o feriado de 7 de setembro lá. E retorna quando aqui para a cidade? Não, porque eu sou de lá mesmo, sou daqui não. Mas estava então, estava passando o final de semana aqui. Tava. Hoje o feriado já está voltando para lá para aproveitar lá. Com certeza. É um lugar bonito também. Também, aconchegante. O que achou do feriado aqui, nos dias que passou aqui em Ilhéus? Eu gosto de Ilhéus, é uma cidade bem aconchegante, né? E eu gosto da cultura também e também do acolhimento. E o clima também é maravilhoso. E as belezas naturais, o que achou da nossa cidade? Também, com certeza. Ok, muito obrigada. Bom retorno para Valência para você. Pois é, tem gente chegando, tem gente saindo. Movimentação ainda bastante tranquila aqui no terminal rodoviário. Na verdade, muita gente trabalha amanhã, né, Lorena? Então, esse movimento de passar o feriado fora da cidade de origem acaba ficando um pouco mais difícil. Como vocês podem ver, olha só, pouca gente aqui ainda. Vou tentar falar com essa moça que está aqui. Muito bom dia para você. Estamos ao vivo para o Cabral no Ar. Seu nome? Vanúzia. Tudo bom, Vanúzia? Você tá deixando Ilhéus? Está chegando a Ilhéus? Não, tô indo pra Água de Olivença. Porque aqui... Tá indo para aqui pertinho, para Água de Olivença. Isso, é porque o ônibus é mais, daqui é mais... Vai ficar aqui mesmo na região? Vou. Mas mora aqui na cidade de Ilhéus mesmo? Moro aqui no Banco da Vitória. Vai passar só o feriado mesmo? Só o feriado. Amanhã pega no batente de novo, a vida continua. Beleza, a vida continua. Okay, mas vai dar para aproveitar um pouquinho com a família, Água de Olivença, vai passar com a família, com os amigos? Isso, com a família, visitar a família. Muito obrigada, Vanusa. Bom passeio para você, Água de Olivença, né, que é um dos nossos litorais, um dos mais bonitos aqui, um dos mais procurados também, né, litoral sul de Ilhéus. Água de Olivença é um local bastante bonito, bastante procurado. Vamos tentar passar para o lado de cá, aqui para as plataformas onde ficam os ônibus, aqui mostrar um pouco como é que está o embarque, Lorena. Mas como eu já tinha falado, olha só, movimentação bastante tranquila, entendeu? Aqui chegou um ônibus agora, o pessoal já está embarcando, já está entrando no ônibus. É um ônibus que vai para Canavieiras. Deixa eu ver se eu consigo falar ali com uma das moças. O pessoal já se afastou ali, o pessoal que vai embarcar, na verdade, né? Que vai viajar aqui nesse ônibus. Mas a gente conversa com o motorista que está aqui. Bom dia, tudo bom? Estamos ao vivo para o Cabral no Ar. Esse ônibus está indo para onde? Esse ônibus aqui é Canavieiras, São Paulo. Vai para São Paulo. É porque o itinerário dele tá desse jeito aí. Então tá bom. O pessoal que vai embarcar aqui é que vai para bem longe, né? Vai para São Paulo. Bem longe, com certeza. Para longe. Expectativa de sair que horas daqui, de Deus? Aqui o horário aqui é... Deixa eu ver aqui. É 7h20 o horário aqui que sai. Muito obrigada, bom trabalho para você, uma boa viagem também para São Paulo. Esse vai para bem longe, como vocês podem ver, as plataformas vazias ainda. A movimentação é bastante tranquila nesse 7 de setembro, assim como mesmo estava ontem em Itabuna. Em Itabuna também não foi diferente ontem, né? Mesmo por conta do final de semana, muita gente teve que voltar, porque ontem ainda foi um dia comercial para muitas pessoas, então muita gente retornou para Itabuna ontem. Quem estava em Itabuna teve que voltar para
casa aí para cumprir os horários, para trabalhar, né, para ter aí, para cumprir os afazeres, Lorena. Mas a movimentação é essa, né? Possa ser que daqui para mais tarde, né, o fluxo de passageiros aumente, que as pessoas realmente cheguem, venham até aqui, ao terminal rodoviário de Ilhéus, que deixem para sair, né, para viajarem mais tarde um pouco. Mas, de fato, a movimentação de momento é essa aí, bastante tranquilo. Como vocês podem ver, as cadeiras praticamente todas vazias, pouca gente mesmo na cidade. E quem vai viajar, geralmente vai para lugares mais próximos, né? Como eu entrevistei aquele rapaz ali, vai para Valência, outros vão para Águas de Olivência, que fica aqui mesmo no nosso litoral, entendeu? Outros para Salvador, outros para Itacaré, todo mundo pertinho, porque amanhã a vida continua, é dia de branco, é dia de muito trabalho ainda. Eu retorno com você, Lorena. Ô, Érica, muito obrigada. E esse horário, né, pela manhã, quem mora aqui pertinho começa a voltar para casa no fim do dia, depois do almoço. Agora, como a gente viu ali, o rapaz que vai para Teixeira de Freitas tem que ir cedo para poder chegar em casa cedo, porque amanhã é dia de trabalhar. Tem que trabalhar para ter din-din para passear no próximo feriado. É bem assim, né, gente? Não dá para só querer ficar na folga. Não tem como, né? Dinheiro não nasce em árvore. Bom, pelo menos lá em casa nunca teve um pé de árvore de dinheiro. Nunca consegui. Nem no pé de papai tinha. É bem isso. Mas ontem, inclusive, eu acabei comentando aqui, enquanto a Érica mostrava aí pra gente, Érica e Dario, a 415 bastante movimentada ali por volta de 6 horas. O pessoal que trabalhou ontem, segunda-feira, mas ia estar de folga hoje, aproveitou o finalzinho da tarde, quando saiu do serviço, ó, já foi para o litoral, já foi aproveitar, né, Ilhéus ali, Olivência, Itacaré, as áreas aqui pertinho. Tem gente que vai para o litoral, tem gente que vai para a roça também, né, vai para a fazenda, vai visitar a família. E aí pertinho dá para ir e voltar. Mas realmente ontem o fluxo de veículos Itabuna-Ilhéus estava muito grande mesmo. Inclusive, já aproveito para dizer que a PRF e a PRE, né, que agora é Companhia Independente de Polícia Rodoviária, estão na rodovia, viu? E aí eu te digo que polícia não é só para multar e nem só para prender, é para fiscalizar, é para garantir a segurança. Mas se você tiver errado, não passa não, viu? E tem a gente nas rodovias. Já está, a PRF, por exemplo, aqui a gente sempre vê a fiscalização é intensa e nesses feriados tem se intensificado ainda mais. Todas as vezes em que passei pela 415, pelas rodovias, nesse feriado, encontrei veículos, inclusive parados, gente descendo. Também a gente encontra motociclistas sem capacete, que, meu Deus, é uma chuva de motociclistas sem capacete. E aí a gente não fala nem por causa da multa, eu fico pensando se a pessoa não pensa que alguém pode bater, cair e perder a vida com uma pancada na cabeça. Uma coisa tão básica. Tão básico. Então, fico alerta, principalmente final do dia. Você que vai voltar aí, aproveitar até aquele finalzinho aí do feriado, volta com cuidado e com paciência. E Porto Seguro, lá no extremo sul do nosso estado, está lotada nesse feriadão de independência. Turistas de outros estados estão encantados com a beleza da Costa do Descobrimento. No topo dos destinos mais procurados da Bahia, Porto Seguro está lotada neste feriadão do 7 de setembro. Nas praias, a movimentação é intensa desde a semana passada. Amália e Laís trabalham na mesma empresa em Montes Claros, Minas Gerais, e elegeram a cidade como destino turístico preferido. O que mais me atraiu aqui foram as belezas naturais, o mar perfeito. O mar é lindo e as pessoas são muito educadas. E é tudo de bom. Super recomendo para vocês visitarem essa maravilha aqui. Este motorista de Contagem, Minas Gerais, não somente é apaixonado pelas praias de Porto, como também recomenda aos amigos e já se prepara para o retorno. Eu retornarei, se Deus quiser, várias vezes aqui em Porto Seguro. As praias são maravilhosas, todas as praias que tem, muito bom. Com um extenso litoral e praias consideradas as mais bonitas do Brasil, a cidade atrai cada vez mais um número maior de turistas. E quem visita pela primeira vez se apaixona pelo lugar. Aqui eu estou deslumbrado, é um paraíso, cara. Paraíso mesmo. Até recomendo para o pessoal do mundo vir para cá, porque aqui é o lugar. Com dias de muito sol e calor intenso, Porto Seguro está com 100% de ocupação hoteleira, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis.
Ao todo, o município tem mais de 500 hospedarias, que somam mais de 45 mil leitos, espalhados na própria Porto Seguro e em suas localidades famosas, como Trancoso, Arraial da Ajuda e Caraíva. Pois é, esse Porto Seguro estava aí com lotação máxima, em Ilhéus e Itacaré também não foi diferente. Então, o Átila, por exemplo, que é presidente da Associação do Turismo, né, ali em Ilhéus, já falava com Camila na semana passada que tinha que correr, já estava acima dos 90% e realmente era ligar, procurar qualquer vaga, até mesmo pelos aplicativos aí de celular que fazem as reservas, a gente já tinha quase que nenhuma opção. Realmente muito cheio e ele disse, inclusive, quem deixa para a última hora acaba realmente ainda pagando aquela tarifa de balcão ali, ainda um pouquinho mais salgada. Nesse momento, a gente sabe que as tarifas estão mais elevadas por conta desse retorno. Mas se tem uma coisa que o povo fez, foi passear nesse feriado. O povo já estava doido para poder sair e ainda mais que o sol deu as caras. Sábado choveu, de sexta para sábado choveu, quando foi sábado o sol abriu, domingo do mesmo jeito. E ontem, um dia lindo, realmente mostrando como será o nosso verão, inclusive um verão de praias cheias. Não dá para esquecer que ainda estamos em meio à pandemia, temos que tomar os cuidados, as medidas de biossegurança. Isso é um fato, mas a gente também sempre percebe, pelo menos por onde eu passei, sempre vi um vidrinho de álcool ali, tem que tomar cuidado com álcool na praia, né, na mão ali, é importante lavar, evitar usar o álcool, ficar em exposição ao sol, mas dá com cuidado, dá para aproveitar, assim, aproveitar bem. E olha só, gente, tem tragédia. Na tarde de ontem, uma pescadora morreu afogada depois que o barco que ela estava virou. Maria de Fátima Bonfim Oliveira tinha 54 anos, era moradora do Banco da Vitória, estava a bordo da embarcação com outras 2 amigas quando o acidente aconteceu. A dona Maria de Fátima teria saído de casa na manhã de ontem para pescar e no retorno da pescaria, uma forte ventania fez o barco virar. O homem ainda teria tentado ajudar as vítimas, né? 2 conseguiram nadar com dificuldade, saíram da água com vida. Infelizmente, dona Maria de Fátima acabou morrendo, mesmo com os esforços dos socorristas do SAMU. O sepultamento dela vai ser no fim da manhã de hoje, lá no cemitério do Banco da Vitória. Pois é, 3 pessoas, 3 mulheres saíram para pescar e, como eu disse, o sol saiu, o dia estava bonito, mas a gente consegue perceber também que o mar, os ventos estão fortes, porque as ondas estão fortes, o mar está bem agitado. Quando se fala em pescador, claro que já tem uma experiência, já conhece o mar, mas, infelizmente, as tragédias acontecem. Fica o nosso sentimento aí à família da dona Maria. E uma médica da cidade de Ilhéus vem sendo vítima de ataques nas redes sociais há cerca de 3 anos. Na semana passada, a Polícia Civil apreendeu 4 celulares e um notebook na casa da suspeita de cometer os crimes. Usar as redes sociais não tem sido uma tarefa fácil para a doutora Karen Freire. Desde 2018, a médica viu a privacidade ser invadida por uma mulher que, via internet, passou a ofender e perseguir a ginecologista diariamente por meio do uso de perfis falsos na internet. Foram mais de 30. As ofensas iniciaram em maio de 2018. E ela permaneceu mandando essas ofensas, por enquanto, no meu perfil do Instagram e do Facebook. Isso de maneira privada. Mas, em dezembro de 2019, essa pessoa começou a fazer comentários no meu Instagram e no meu Facebook públicos. E que foi aí, então, que eu procurei a Polícia Civil para fazer esse tipo de denúncia, essa ocorrência. E daí, então, começou o processo investigativo todo em cima dessas mensagens que eu continuava recebendo reiteradamente. A família e os amigos da médica também foram vítimas da stalker. Os ataques trouxeram prejuízos psicológicos e financeiros. O prejuízo foi muito grande, não só em relação ao meu psiquismo, porque eu me senti uma pessoa perseguida,
essa pessoa sabia mais da minha vida, quase que em tempo real, do que eu mesma. Eu precisei interromper, inclusive, a divulgação de um grande trabalho meu, de um investimento muito alto que eu fiz na minha área, que eu sou ginecologista, com receio de que ela fizesse um comentário, no mínimo, comprometedor a respeito do meu trabalho. Depois das ofensas públicas, a médica resolveu, então, procurar a polícia. As investigações tiveram início na 7ª Corpim e um trabalho minucioso de investigação, com o apoio do Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil, foi possível chegar até a pessoa por trás dos perfis falsos. No último dia 3, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, no bairro Conquista, em Ilhéus. No local, os agentes apreenderam 4 celulares e um notebook. Nos equipamentos, foi constatado o registro das contas falsas utilizadas na perseguição à médica. Na data da apreensão, o delegado, coordenador da 7ª Corpim em Ilhéus, Dr. Evi Paternostro, conversou ao vivo com Silmara Souza no Balanço Geral e falou do trabalho da polícia e da intensificação das ações para combater esse tipo de crime. A apuração começou tendo em vista um determinado regramento jurídico. A polícia, dentro de toda a sua expertise, técnicas e meios tecnológicos, foi chegando à autoria, e nesse meio tempo, entre a concessão das medidas cautelares, houve a promulgação de uma nova lei, onde, além dos crimes anteriores, a parte autora também, já no período da vacância e vigência da nova lei, ela intensificou as ações, o que caracteriza bem o delito de perseguição stalking previsto no Código Penal. A doutora Karen espera que, com a identificação da suspeita, ela volte a ter tranquilidade e liberdade para utilizar as redes sociais. E mais, espera que a mulher e os possíveis comparsas paguem pelos crimes cometidos. Essa pessoa não vai ficar impune. Ela vai ser responsabilizada por todos os crimes que ela cometeu e de que alguém que possa estar envolvido junto com ela também vai responder. A advogada da vítima não pôde gravar entrevista, mas nos enviou um áudio explicando sobre os outros crimes pelos quais a suspeita pode responder. A mulher pode ser enquadrada, inclusive, em crimes previstos na Lei Maria da Penha. O crime de perseguição, o stalking, e o crime de violência psicológica temos tipificação no Código Penal, no artigo 147A e 147B, com reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Agregar a esses crimes a violência contra a mulher, que está concomitantemente agregada à Lei Maria da Penha. Gente, seja por qual for o motivo, a médica, a doutora Karen, ressaltou muito ontem durante a realização da reportagem. Ela disse assim, gente, o que eu quero pedir para vocês, e eu estou colocando a minha cara para bater, justamente porque eu quero que as pessoas tenham consciência de que, se a internet um dia já foi uma terra sem lei, hoje ela não é mais. As nossas polícias já têm consciência do crescimento das redes sociais, do avanço da internet e de como esse realmente já virou um campo de atuação de criminosos, de pessoas ruins e que fazem esse tipo de situação. Então, tem a violência psicológica, que já é caracterizada crime, tem a violência contra a mulher, na Lei Maria da Penha, vocês perceberam a gravidade, e a lei de stalking. Então, não é mais aquele negocinho, daquela briguinha de ficar só trocando ofensas, ou é porque eu não gosto da fulana, fulano não gosta de mim, eu isso ou aquilo, eu vou aqui fazer um comentário para tentar estragar o meu concorrente ou tentar desmotivar ou diminuir uma mulher. Não é só isso. Tenha consciência de que há meios de que chegue até você. Pode demorar, mas chega. Todo o levantamento é feito, os nossos policiais, como eu digo e repito, já são peritos que já estão sendo treinados agora para esse fim. E chega. E além da esfera civil, tem a esfera penal que você responde. E aí você perde seu réu primário, viu? É isso. Infelizmente, nós sabemos que se crimes contra a vida, crimes com talvez como chamados aí, com maior potencial ofensivo,
Por vezes as pessoas acabam ficando pouco tempo presas, mas a gente precisa te ressaltar que o seu nome fica sujo. A Prefeitura de Ilhéus anunciou que o Centro de Atendimento à Covid-19 passou a ser destinado aos atendimentos ambulatoriais. Isso porque o número de casos caiu bastante lá na cidade, lá no município, e a Érica retorna para trazer essa informação para a gente. Érica, a gente fica feliz vendo aí, né, os números da Covid-19 caindo. Já é uma resposta realmente eficaz aí da imunização, do avanço da vacinação. Com certeza, Lorena, os 20 leitos que tinham na Central Covid, que depois ganhou status de hospital de campanha, serão desmobilizados, mas isso temporariamente, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, Municipal, de Saúde. A estratégia foi adotada devido a esta queda na taxa de contaminação e também na redução de pessoas que buscavam internamento, aí pacientes infectados que buscavam internamento na unidade. No entanto, o atendimento ambulatorial, como você mesma falou, continua em funcionamento 24 horas no local, com realização de coleta aí de material com teste para a Covid-19, que acontece das 8 ao meio-dia. O Centro Covid passa a funcionar como unidade retaguarda, né? Caso haja uma necessidade, o paciente será transferido para hospitais conveniados. Essa desmobilização também obedece a critérios específicos, como a taxa na queda de transmissão da Covid-19 aqui no município, a ocupação de leitos abaixo de 70%. Esta é uma boa notícia. O prefeito Mário Alexandre explicou que o plano é responsável e foi montado após uma análise criteriosa dos dados existentes aqui em Ilhéus. Então, essa é uma boa notícia. Vale ressaltar que a Central Covid ela não vai ser desativada. Muitas pessoas acreditam que vai acabar, que não vai haver mais atendimento. Não, ela permanece. Apenas os 20 leitos de UTIs serão desmobilizados temporariamente, justamente por causa dessa curva favorável que Ilhéus enfrenta neste momento. Retorno com você, Lorena. Érica, muito obrigada aí pelas informações, viu? E como a Érica disse, o local não vai ser fechado. Então tá lá, vai continuar funcionando, tem atendimento ambulatorial. Eu só fico feliz e só comemoro a queda na curva aí da Covid-19. Mas preciso dizer, ainda não é tempo para relaxar. É tempo para que nós cuidemos da nossa saúde. Tem gente que ainda não recebeu, não foi imunizado. Graças a Deus, apesar do avanço. Então, vamos. Eu gosto de dizer, estamos mais perto do fim do que lá em março de 2020, quando tudo isso começou aqui pra gente. E agora é a hora que eu te convido para entrar na nossa casa, para fazer aquele registro. Não viajou, tá em casa, tá tomando aquele café esperto. Lorena, eu tô de folga, mas hoje eu preferi ficar em casa. Tô aqui com a família, vou fazer aquele café, aquele almocinho, vou aproveitar. Ou viajou, tá com a TV ligada aí, logo cedo já acordou, falou assim, vou ver as informações para eu recomeçar a minha semana, né? Porque tem gente que a semana só começa amanhã, já bem informado. Então, estou esperando, aguardando o seu registro para a gente aqui no 739-9927-0563, 739-9927-0563. Vou pedir a Hortência para pegar minha caneca de café aqui, ó. Só... Cafezinho, né, gente? Ela ainda tá vazia. Eita, aqui, ó. Faz aí com aquela canequinha de café esperta que você tem. Todo mundo tem uma caneca preferida. Eu tenho a minha lá em casa, tenho certeza que você tem aí também. Se não gosta daquela canequinha, aquele copinho de café esperto, e faz a foto com a TV de fundo, manda com o seu nome e o lugar de onde você está nos assistindo. E continua também mandando seus vídeos para o quadro Direito do Consumidor, todas as quintas-feiras. Dr. Geraldo Calazans está aqui com a gente no estúdio. Você já sabe, seu vídeo não precisa ser longo, bota seu celular assim, ó, na horizontal, deitado, manda sua pergunta para a gente. Contratou um serviço ou nem contratou o serviço, está sendo cobrado? Como assim? Tem alguma dúvida? Manda para a gente também aí no telefone, no 739-9927-0563. Combinado? Agora vamos conferir juntinhos como amanheceu o dia lá em Porto Seguro. As imagens do nosso cinegrafista Hilton Seixas. Céu lindo. Olha, céu que o turista gosta de ver, viu? O monumento ali com o nome de Porto Seguro. É o céu, é o sol que quem está no feriado e quer pegar uma praia gosta de ver. Para aquele calor, para aproveitar bem, fica aquele dia bonito.
e com essas imagens lindas lá de Porto Seguro, que nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. A doutora Rebeca Fazlon já está no estúdio com a gente aqui. Ela vai falar, inclusive, aí sobre o Setembro Amarelo. Vai falar para a gente sobre os cuidados, a prevenção e aquele olhar atento para o próximo, gente. É um mês de prevenção e combate aí ao suicídio. Então, daqui a pouquinho a gente tem a entrevista com a doutora Rebeca Fazlon. Já estou de volta, estou aqui na nossa sala. Hoje eu recebo no nosso estúdio a psicóloga Rebeca Fazlon para falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância, gente, da campanha de prevenção ao suicídio. Doutora Rebeca, muito bom dia, obrigada pela presença da senhora aqui com a gente. Um dia tão importante, né? Feriado, e as pessoas estão em casa ou estão ligadinhas na TV e não se deram conta de cuidar da saúde da mente ainda. E aí, conversando anteriormente aqui com a senhora me disse assim, os consultórios estão lotados, talvez como nunca estiveram. Exatamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E quando a gente fala desse período da saúde mental, nós percebemos que é algo que tem que ser falado o tempo todo, né? Porque faz parte da nossa formação enquanto existência, enquanto constituição humana. Mas, inevitavelmente, enquanto sociedade, somos muitas vezes despertados em momentos específicos a se atentar a algumas questões, tanto do trato do cuidado físico, como do cuidado psicológico. E nesse período aí que a gente pode dizer que já, não diria que estamos acostumados, né? Mas já não é mais a surpresa como foi ano passado, da pandemia, do processo pandêmico. Hoje, as pessoas já entendem, porque estiveram ano passado mais reclusas, mais em casa, a identificação de como é que eu estou. Por que eu tenho funcionado dessa forma? Porque, às vezes, me encontro tão irritável, porque o humor está deprimido. Então, hoje eu percebo que as pessoas estão se atentando mais para essa leitura de si, do seu estado emocional, do seu estado de humor. E aí, quem está em casa, como é que tenta se perceber ou perceber quem está do lado? Porque, como é um período de pandemia, como é um período de, infelizmente, notícias tão, por vezes, assustadoras, a gente está mergulhado, infelizmente, em crise política, financeira, sanitária. Como é que dá para perceber que é uma preocupação legítima ali, ou uma preocupação pelo cenário, ou é algo que realmente já passou, não é algo normal mais, já é algo patológico? Quando a gente pensa nesse processo de adoecimento, a gente precisa sempre analisar as nossas cognições, ou seja, como é que está a nossa forma de pensar, de analisar as situações à nossa volta. Então, a desesperança é uma cognição, ou seja, é uma crença negativa sobre o futuro, sobre o que perspectivar sobre o futuro. Então, geralmente, a desesperança ela vem acompanhada dessa crença de que não vale mais a pena investir no futuro, essa crença também voltada para si, como a gente chama na psicologia, a tríade cognitiva, a visão de si, determina a visão que você tem do mundo e a visão que você tem do futuro. Então, quando a gente pode pensar nessa linha tênue entre normalidade e o adoecimento e a patologia, é quando essa desesperança começa a ser um padrão de funcionamento da forma de pensar do indivíduo. Ah, não adianta fazer mais nada, porque minha vida é muito difícil, tudo que eu faço não dá certo, o futuro do país é o pior possível, então por que eu vou acreditar em algo? Então, a gente começa a dizer que o preditor para esse adoecimento, vindo com o aspecto da depressão, da própria ansiedade, começa por essa construção desse pensamento que a gente chama de desadaptativo, em que o indivíduo não consegue mais se adaptar à realidade posta, e aí, então, ele desacredita nessa realidade de mundo, de futuro e de si mesmo. E o nosso corpo ele vai dando sinais, né? Fisicamente. Sim. Por vezes, a gente começa a sentir dores que nós não sentíamos, né? E com muita frequência. Algumas pessoas começam... a gente está comprando muito pela internet porque tá as lojas físicas, no caso, no período em que estava fechado. Mas você começa a perceber que está comprando demais. Outros, a questão da alimentação. Sim. Então, o nosso corpo vai dando sinais.
Exatamente. E nós somos seres, Lorena, bem interessante, porque nós temos uma tendência a tratar as dificuldades e as dores com compensações, como estratégias evitativas. Então, por exemplo, se eu estou muito triste, se eu estou muito abatido, qual é a tendência compensatória? Ah, eu tive um dia muito difícil de trabalho, então agora eu vou comer tudo que eu tiver de comer, porque é a justificativa para poder me gratificar por algo que eu entendo que foi o meu dia muito corrido. Então, a tendência humana é trabalhar com essas estratégias compensatórias evitativas da dor. E aí é que a gente vai entrar nas construções de compulsões alimentares. Nesse período pandêmico, os problemas relacionados ao aumento de peso, à obesidade, aumentaram consideravelmente, justamente porque é muito mais fácil eu ter algo concreto que eu possa me apegar, como comprar compulsivamente, como comer compulsivamente, do que, de fato, tentar perceber como eu estou enquanto funcionamento e processamento do meu pensamento. Porque o que é subjetivo, ele requer uma investigação. E investigação requer tempo, requer disposição para a descoberta, requer responsabilidade, envolvimento, uma relação colaborativa com o terapeuta. Nós temos uma cultura muito acostumada a receber. A cura é muito posta para isso. Onde é que eu encontro? Qual é a farmácia que tem um remédio que cura a minha dor? E quando a gente pensa no contexto emocional, você não encontra a cura, você constrói o que a gente chama especificamente nos transtornos de remissão parcial e remissão total desses sintomas. Mas precisa haver o engajamento. A gente chama desse empirismo colaborativo, em que o indivíduo estabelece um vínculo com um profissional de psicologia, e também a depender da construção, se for um transtorno também com o psiquiatra, que precisa ter uma equipe trabalhando nessas construções. E aí, então, a gente tem uma cultura que é muito voltada para essa realidade. Eu recebo, eu encontro aonde para não sentir mais tristeza e dor, para não sofrer mais. E eu vejo que existe um processo muito grande relacionado ao sofrimento na questão do mito. Não, quem sofre é quem é infeliz. Quem sofre é porque tem algum problema. Quando, na verdade, o sofrimento é parte inerente à vida humana. E eu costumo dizer que, quando está havendo o sofrimento, é porque a gente está em movimento e está sendo comunicado a gente que algo está fora do lugar e precisa ser ajustado. Então, o sofrimento é o socorro, muitas vezes, que a mente dá para que nós possamos mudar as direções, mudar as formas de pensamento. E é interessante porque o adoecer, muitas vezes, Lorena, funciona, entre aspas, como uma parada obrigatória para que o indivíduo tome consciência de si. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas o adoecer é sempre ruim. Nem sempre. Às vezes, o adoecer vem como essa parada obrigatória que faz o indivíduo entender, espera aí, como é que eu estou? Que caminho que eu estou traçando aqui? Que caminho que eu estou traçando? Eu estava seguindo todos os meus dias assim, acordando no automático, fazendo todas as obrigações, porque as pessoas pensam que a vida é cumprir obrigações estabelecidas e impostas. Por exemplo, hora de entrar no trabalho, relatórios a entregar. Essa obrigatoriedade faz parte da vida humana, mas eu não me mantenho pelas obrigatoriedades, eu me mantenho pela forma como eu me sinto e penso sobre mim mesma. Somos uma máquina, mas uma máquina com emoções. Exatamente, e até máquina precisa de reparo, de reparo, né? E parar um pouquinho, senão ela pode aquecer e pifar. Exatamente. E aí, esse mês é um mês realmente de também fazer esse alerta para que as pessoas se despertem e entendam. Quem nunca, talvez, em casa não tenha passado por um psicólogo ou um psiquiatra, vocês, inclusive, fazem a pergunta se tem alguém na família, que já acabou cometendo suicídio, porque pode ter um fator genético aí. Sim, exato. Quando a gente pensa nos transtornos, e pensando especificamente na depressão, nos transtornos de ansiedade, a causa ela é multifatorial. Então, a gente vai ter componentes aí genéticos, história de vida, história familiar, o próprio ambiente em que o indivíduo convive, a personalidade. Então, a gente começa a entender
que é um todo. As pessoas tendem a acreditar que é só um fator. Não, a pandemia fez as pessoas desenvolverem um transtorno de depressão e transtorno de ansiedade. A pandemia vem aí como um fator desencadeante, preditor, mas não é somente esse fator que leva ao surgimento do transtorno. A gente pode ter um evento estressor que vai eliciar, que vai trazer, muitas vezes, o surgimento. Eu costumo muito comparar com a asma. Porque a asma é uma predisposição genética, mas você pode passar a vida toda sem desenvolver, sem ter o surgimento da asma, mesmo com a predisposição, mas a partir do ambiente, um ambiente muito úmido, com muitas infiltrações, você desenvolver a asma. Então, o transtorno ele vem com esse combo multifatorial, e não somente por uma causa, por um fator. A senhora falou assim da questão, das doenças mentais, é um processo de construção, as patologias mentais, um processo de construção. Não dá para simplesmente ir na farmácia e comprar o comprimidinho e pronto, ou dizer assim, vou tomar hoje aquele remedinho famoso que todo mundo toma para dormir e no outro dia acordei bem. Não tem isso. O suicídio talvez seria esse último ponto em que a pessoa já tentou aí... Não procurou ajuda, não tentou, não achou que esse caminho de construção poderia trazer resultado. O suicídio dá para a gente dizer que a pessoa acha que é esse comprimido que ele vai comprar na farmácia vai resolver? Exatamente. O suicídio ele começa com a ideação suicida e depois a gente fala do comportamento suicida. Então, a ideação suicida vem desses pensamentos negativos recorrentes de que não vale mais a pena viver, de que a vida é muito difícil, que não vale mais a pena pensar em um futuro melhor, porque já está tudo perdido e as coisas só tendem a piorar. Então, sempre começa por essas construções no pensamento que são disfuncionais ou desadaptativas, que vão gerar crenças negativas. E a crença é tudo aquilo que subsidia a nossa existência. Pensando na metáfora do iceberg, a crença nuclear, a crença central, seria aquilo que está lá no fundo do iceberg, que a gente não consegue ver a proporção, mas que interfere em toda a nossa vida. Então, por exemplo, o indivíduo tem a crença central de que ele é uma catástrofe, de que ele não faz nada que preste. Aí vem a crença intermediária. Não adianta eu fazer uma faculdade ou investir na minha profissão, porque tudo que eu faço dá errado. E aí vem o pensamento automático negativo. Não vou me envolver em novos projetos, porque tudo que eu começo eu não termino. Não vou me envolver em novos relacionamentos, porque eu já sofri muito antes. E todo mundo é igual e vai me fazer mal, porque ninguém me ama da forma como deveria me amar. Aí começam as crenças que a gente chama de desamor, desamparo e desvalor. Então, tudo vai começar a partir do que o indivíduo aprendeu ao longo da vida a pensar, a sentir e a se comportar. Então, por isso que o pensamento ele não é alvo do aleatório. Pensei isso, é besteira. Não, os pensamentos não são besteira. Os pensamentos eles estão postos para que nós avaliemos. Por que eu estou pensando da forma como eu estou pensando? Porque o pensamento ele vai interferir em todo o meu funcionamento, no dia a dia, no trabalho, com a família, nos relacionamentos. Então, o pensamento não é algo aleatório. E o comportamento suicida, partindo da ideação suicida, começa justamente com essa construção da desesperança, do desacreditar. E aí o comportamento vem como resposta de alívio. Não dou mais conta, está tudo muito difícil, a minha vida nem vale mais a pena de ser vivida. E aí, então, o indivíduo, muitas vezes, chega a esse ato ou a tentativas reincidentes, às vezes chegando, de fato, ao ato, ou, às vezes, trazendo até algumas sequelas. Doutora, eu vou agradecer a presença da senhora aqui. E é um assunto que a gente vai seguir falando. É um assunto que, se a gente começa a falar, vamos falando. E em casa tem gente que tem muita dúvida. Eu tenho certeza que alguém em casa já se olhou, já refletiu, já olhou para o lado e já se percebeu. E é preciso buscar ajuda. Muito obrigada. E a frase parece muito frágil para explicar isso, mas, por vezes, o cão que ladra morde. Com certeza. E eu sempre costumo dizer, Lorena, que a vida é sobre abraçar o nosso difícil para alcançar o nosso melhor. Então, não é escolher pelas facilidades, mas escolher pelo difícil, que eu entendo que é o que eu necessito para viver. Então, abraçar esse difícil de conquistar, de construir a saúde mental para que, de fato, se alcance uma realidade de vida mais saudável.
Bom feriado agora. Obrigada, para você também. Sair do casulo dói, viu, gente? Mas é bom, crescer é bom e superar é melhor ainda. E a proposta do governo federal de que o salário mínimo seja de R$ 1.169 no próximo ano, é claro, não agradou a população. Com todos os aumentos que estão sendo anunciados, ainda é difícil, equilibrar as contas no fim do mês. Já foi divulgada a proposta de governo enviada ao Congresso para aumento do salário mínimo em 2022. A primeira estimativa era de que o valor passaria de R$ 1.100 para R$ 1.147. No entanto, como a correção não pode ficar abaixo da inflação, o reajuste previsto agora é de 6,3%, fechando o total de R$ 1.169. O ajuste do salário mínimo é estabelecido por lei. E essa lei, ela todo ano estabelece que o salário mínimo deve seguir ao menos o índice nacional de preço. O mercado, ele avalia a inflação por meio do IPCA, tá? Que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, certo? O IPCA, digamos assim, se aproxima mais à realidade, né, do comportamento dos preços no mercado. Um reajuste proposto ao governo, tá, que fica inferior à inflação. Hoje a projeção do mercado prevê aí uma inflação um pouco mais de 7% ao ano. E esse ajuste aí ainda está abaixo, está um pouco mais de 6% ao ano. Então, a gente pode dizer que não vai haver aumento, né, nem mesmo reposição da inflação. Na realidade, vai haver perda. Como o custo de vida médio do brasileiro subiu consideravelmente durante a pandemia, o possível novo salário não agradou a população. Enquanto vários serviços e insumos chegaram até a dobrar o preço, com reajuste de menos de 7% na remuneração da maioria das pessoas, será difícil cobrir os gastos de uma família com aluguel, alimentação, água, luz e gás, que são o básico do básico para sobreviver. Tudo aumentou. O custo de vida aumentou muito, em todos os sentidos, transporte, alimentação. Então, se você colocar na balança, R$60 faz uma certa diferença? Faz. Mas, por outro lado, tudo subiu tanto que esse valor se torna irrisório, né? Então, não vai fazer uma diferença tão grande quando você se depara com muitas pessoas desempregadas. Muitas famílias só tem um indivíduo da casa trabalhando, então não faz uma diferença tão grande assim, né? Ao mesmo tempo que aumenta o salário, é esperado que aumente, né, o custo das outras coisas. Então, em contrapartida, né, é uma faca de dois gumes. Para além das pessoas que se preocupam com o salário mínimo, há ainda uma boa porcentagem da população sofrendo com o desemprego, que apesar de ter diminuído um pouco nos últimos meses, ainda atinge as maiores taxas dos últimos tempos. Esse público tem contado desde ano passado com o auxílio emergencial, que por enquanto deve ser pago somente até outubro. Estou desempregado, né? E inclusive eu caí esses dias, estou aí há 15 dias sem trabalhar. E o auxílio emergencial tem ajudado as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho tirado o auxílio emergencial e a gente vai se virando como pode. Eu não tenho salário nenhum, então essa é a questão, né? Eu acho que seria bom estender, não só por mim, né? Por muitas pessoas que igual eu falei, necessitam muito desse dinheiro. Tem gente que depende de um serviço na roça e não tem para trabalhar, né? Então, poxa, tá difícil. O auxílio emergencial dá um fôlego ao mercado, principalmente cidades pequenas, né? Cidades menores. Aqui o impacto é muito maior, né? Dessas pessoas aí sem uma renda. Então, deve haver realmente, novamente, uma discussão, porque sempre tem, né? Uma discussão a respeito do assunto para ver justamente a viabilidade de se permanecer um pouco aí, dando esse fôlego aí, esse alento aí para a sociedade. Fôlego por fôlego, o brasileiro sempre vai precisar de um fôlego com salário a R$ 1.169, né, meu povo? Venhamos e convenhamos. Há 3 anos, os especialistas diziam que numa família com 4 pessoas era necessário, no mínimo, R$ 4.500. E agora, imagine, com os preços do jeito que estão, quanto não é necessário? Já deve estar aí, no mínimo, 6.500, no mínimo. Porque para 4 pessoas, R$ 1.169 não faz não.
Em Ilhéus, o abrigo São Vicente de Paulo lançou uma campanha para arrecadação de itens para os 75 idosos abrigados na instituição. Vou chamar a Érica de Sá, volta ao vivo para falar para a gente como é que nós podemos abraçar essa causa, né, Érica? Uma causa tão nobre. E aí, como é que nós podemos ajudar? Com certeza, Lorena, uma causa nobre. E especificamente entre os itens estão leite, café e açúcar. Esses são os itens principais aí alvo desta campanha que foi lançada, né, há poucos dias pelo abrigo São Vicente de Paulo, que recebe, que cuida, né, que abriga aí 75 idosos e foi criado há 105 anos. Imagine aqui em Ilhéus. Quem está aqui ao meu lado é o Flávio Soares, ele que é gestor do abrigo. Flávio, muito bom dia para você. Como é que as pessoas podem estar fazendo a doação desses alimentos? Bom dia a todos, a gente agradece a oportunidade. A gente tem duas formas da doação, seja levar o próprio abrigo São Vicente de Paulo ou até mesmo doação via Pix, que é o nosso CNPJ. O CNPJ de vocês, no caso, mas a pessoa pode ir até o abrigo que fica na Conquista, não é isso? Pode sim, até o abrigo, se dirigir à portaria, a gente está com o abrigo fechado para o ônibus da pandemia e pode deixar a portaria que isso vai chegar aos nossos idosos. Sim. Durante a pandemia, quais foram as dificuldades mais comuns que vocês enfrentaram? Vocês especificaram os alimentos, né? Que são justamente o leite, o café e o açúcar. Esses são os alimentos que mais faltam, que vocês têm mais dificuldade de ter acesso, é isso? Nesse momento são esses itens porque a gente faz o uso diário deles, né? Como por exemplo, o leite a gente tem um uso de 18 litros por dia. O quilo de açúcar e o café são 6 quilos por dia de pacote, né? Então a gente tem 5 alimentações diárias e esses itens fazem um uso bastante relevante para nós no dia a dia. São 75 pessoas, algumas precisam de cuidados especiais, como você falava antes aqui da nossa entrada. Como é que é o trabalho desenvolvido pelo abrigo aqui em Ilhéus, Flávio? O trabalho no formato do cuidado do idoso é diverso, né? A gente tem doenças como Parkinson, mal de Alzheimer e algumas debilidades dos idosos. E a gente tem alguns idosos também internos acamados, então isso requer bastante cuidado junto a eles, né? Então, essa campanha ela segue até quando e quais são os horários que vocês podem receber as pessoas para doação? A campanha segue durante o mês inteiro. O abrigo ele funciona de forma 24 horas, ininterrupta. Todas as pessoas que desejarem comparecer podem deixar os itens de doação na própria portaria do abrigo até às 19 horas da noite. Então, Flávio, quem preferir ou melhor fazer o Pix, qual o telefone de contato para pegar a numeração, para pegar os dados com vocês? É o 3634-1906, que é o próprio telefone da instituição. Ok, muito obrigada pelas suas informações, boa sorte, né? Parabéns pelo trabalho aí com os idosos. É um dos abrigos mais antigos de Ilhéus, o abrigo mais antigo de Ilhéus, no caso. É o único abrigo da cidade. Ok, o mais antigo. E é da região, sim. Da região sul, pronto. Muito obrigada pelas informações, muito bom dia. Lorena, retorno com você. Érica, muito obrigada. O Flávio também aí, né, pela participação, pelas informações. Então, se você puder ajudar, faça a sua parte, seja aí fazendo o Pix ou levando, então, o alimento lá ao abrigo. Terminou ontem o prazo para que cerca de 100 mil empregadores que aderiram à suspensão do recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, regularizem os pagamentos. E atenção, empresário, você que optou pela suspensão precisa ficar atento. Eu vou chamar a Tainane Castro com todas as informações para a gente. Vamos embora aqui para a tela. Tainã, muito bom dia. Conta para a gente, por favor. Oi, Lorena, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cabralha no Ar. Pois é, os recolhimentos suspensos do FGTS, eles serão parcelados até dezembro desse ano de 2021. A suspensão por 4 meses do pagamento das contribuições ao FGTS foi tomada para ajudar empresas afetadas pela segunda onda da pandemia de Covid-19. Segundo a Caixa Econômica Federal, a medida contribuiu para a preservação de 7 milhões de empregos. A consulta aos valores devidos e também a emissão das guias de pagamento podem ser feitas na plataforma www.conectividadesocial.caixa.gov.br. De acordo com o banco, 5,9 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos ao FGTS nesses últimos 4 meses. O empregador que não estiver em dia com o FGTS, ele não poderá emitir o certificado de regularidade desse FGTS, o CRF. Nos casos em que o recolhimento ocorrer depois da data de vencimento, haverá incidência de encargos. A Caixa recomenda aos empregadores que acessem o endereço eletrônico do banco de forma antecipada para poder obterem todas as informações necessárias. Retorno contigo aí do estúdio, Lorena.
Tainá, muito obrigada pelas informações. Então tá aí, né? Você sabe, o FGTS, em algumas empresas que aderiram a essa suspensão, o recolhimento é feito lá na fonte, no salário do empregador, né? Mas não é repassado. Agora tem que voltar a repassar. Como Tainá explicou, foi uma medida direcionada para ajudar as empresas retinham esse dinheiro, utilizavam aí durante esse período de pandemia, mas agora tem que voltar para o fundo lá do trabalhador, até porque se não volta agora, mais adiante, caso haja aí o desligamento do funcionário, o dinheiro tem que estar lá, senão dá problema aí as questões trabalhistas. Já mandou seu registro para a gente? Não mandou? Ainda dá tempo. Eu estou esperando sua fotografia naquele feriadão. Em especial tem gente que diz assim, Lorena, eu saio para trabalhar cedo, às vezes o jornal ainda não começou. Então hoje é o dia, você está em casa, mas gosta aqui, já manda o seu registro para a gente, faz aquela foto caprichada com a TV de fundo e manda para o 739-9927-0563, 739-9927-0563. Eu estou esperando o seu registro. Vou para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouquinho eu estou de volta. A Prefeitura de Itabuna está tentando encontrar uma solução para o comércio informal aqui da cidade. Os ambulantes precisam ter um local fixo para trabalhar e reuniões já foram realizadas para tentar resolver esse impasse de uma vez por todas. No calçadão da Rui Barbosa, as bancas do comércio informal estão por toda a extensão. Nos passeios ao longo da Avenida Cinquentenário, as barracas e os pedestres disputam espaço. A Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda já fez um cadastramento desses trabalhadores informais e agora está realizando um levantamento para que possa ser estruturado um local adequado para esses vendedores, que não atrapalhe nem os comerciantes e nem os consumidores. Uma situação que já passou por diversas discussões em muitos governos e há anos vem tentando ser resolvida. A gente já teve várias reuniões com também outras sociedades organizadas que faz parte do comércio, como CDL, Sindicom, Associação Comercial, junto com a Associação dos Ambulantes também. E a gente está tentando buscar uma solução para que a gente possa ter um lugar definitivo para colocar esse pessoal, um lugar que seja um lugar próprio do camelô. Em Itabuna existem cerca de 130 trabalhadores informais cadastrados pela associação, número que cresceu durante a pandemia. Antes da crise econômica, pelo levantamento da associação, eram 75 camelôs na cidade. O senhor Leandro trabalha de forma autônoma há 15 anos. Está com a banca no calçadão da Rui Barbosa há 5. E a localização é um fator importante nessa discussão. Já tem tempo a gente trabalhando aqui, já praticamente o ponto feito, né? As clientelas já acostumadas com a gente bastante tempo. E sempre quando muda de governo, muda para um canto, muda para o outro. Seria bom a gente continuar trabalhando aqui, organizado, não ir para os cantos, que o local que quer colocar a gente é mais distante do centro, né? Para o senhor José Edson, que trabalha como camelô há 25 anos, uma organização é muito importante e também muito esperada. Se botar a gente num lugar que não vende, aí não vai adiantar nada. Porque o certo do vendedor ambulante é no lugar que tem movimento. Porque o movimento a gente vende. E se não tem movimento, vai vender como? De jeito nenhum. Aí não tem como levar o sustento para casa. De acordo com o presidente da Associação dos Trabalhadores do Comércio Informal, um projeto foi encaminhado para a Prefeitura para que o primeiro passo para a organização dos vendedores ambulantes seja realocar aqueles que estão nos passeios da Avenida Cinquentenário para as ruas transversais. A gente levou uma proposta para a Secretaria de Indústria e Comércio, junto com a Secretaria de Ordem Pública, para que a Cinquentenário, os passeios da Cinquentenário estivessem livre e que a gente pudesse trabalhar nas transversais, entre calçadão, de forma organizada, que a Prefeitura possa regulamentar esse pessoal, que a Prefeitura possa dar uma licença para eles trabalhar, colocar um padrão nas barracas, que eles possam ter esse padrão para eles trabalhar de forma legalizada. Uma nova reunião acontecerá nos próximos dias
para que sejam definidas as etapas seguintes do processo de reordenamento. Próxima semana a gente vai estar de novo em reunião e discussão com a secretaria, entendeu? A construção do shopping popular, a prefeitura junto com a secretaria tem projeto de pequeno, médio e longo prazo. Uma construção do shopping popular é um projeto de longo prazo. Então, assim, esse longo prazo, a gente precisa ter um lugar para organizar esse pessoal. Hoje, o centro da cidade, a gente procura um espaço, não encontra. Não é um espaço adequado para o trabalho deles e aí também para o comerciante. Acaba, por vezes, fechando a porta do comércio. Quem está circulando também já circula se esbarrando. Então, realmente é algo que precisa e tem recebido esse olhar aí do poder público. A gente sabe que construir um camelódromo, um shopping popular, assim dizendo, não se constrói do dia para a noite, mas enquanto isso, como nosso entrevistado muito bem disse, eles precisam de um local adequado para que possam, então, trabalhar. Infelizmente, não dá para deixar passar despercebido e esquecer daqueles 2 milhões de reais que viraram pó do shopping popular que ficava ali em frente ao antigo CESP, a Receita Federal. Uma obra enorme. E aí? Inclusive, eu me pergunto, cadê o dinheiro? Ninguém vai ficar por isso mesmo? Deu errado e vai ficar por isso? Ninguém vai pagar por aqueles 2 milhões, não? Aquela obra mal feita, que precisou ser demolida? Eu me pergunto isso todo dia. É como se eu tivesse ido ali Eu fui ali na rua, comprei um negocinho ali de 10 conto, 15 conto. E aí não me serviu, ou não deu certo, não se encaixou, não era a peça correta, eu botei na gaveta lá. Não, gente, são 2 milhões de reais, é dinheiro de contribuinte, é meu, é seu, é dinheiro nosso. E aí vai ficar por isso mesmo? Eu me pergunto isso até hoje, porque parece que nunca existiu um prédio ali. Parece que nunca nós vimos as imagens de 2 milhões de reais virando pó no centro de Itabuna. Eu me pergunto isso. E a Prefeitura de Vitória da Conquista assinou um decreto prorrogando a situação de emergência em 11 distritos do município. O decreto é válido por 180 dias, possibilita que o município utilize recursos federais para atenuar os efeitos da seca. Tainan vai retornar para a gente aí com todos os detalhes. Vamos aqui para a nossa tela. Tainan, conta aí para a gente, por favor. Pois é, Lorena, esse decreto foi publicado no Diário Oficial do município na última sexta-feira, no dia 3, e foi prorrogado essa situação de emergência por causa da estiagem nos 11 distritos do município. São eles Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. Nas regiões abrangidas pelo decreto de emergência ao longo do período, esse longo período de estiagem, na verdade, tem causado aí grandes estragos e imensos prejuízos, principalmente aí aos agricultores, impedindo o plantio e também a formação de pastagens para os animais, além de reduzir a oferta de água potável para as famílias, que vivem no campo. De acordo com o decreto, as secretarias municipais estão autorizadas a adotar ações e medidas urgentes para atendimento às famílias atingidas por essa estiagem. Também fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de assistência à população afetada e contribuir nas campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade. O decreto, que é válido aí por 180 dias, abre também a possibilidade do recebimento de recursos federais para poder mitigar e diminuir esses efeitos da seca e permite a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Além disso, autoriza também o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, que foi adaptado à situação real. Retorno contigo aí do estúdio, Lorena. Tainan, muito obrigada, então, pelas informações. Se começou na última sexta-feira, a gente vai até o próximo dia 12, a Semana Brasil. Itabuna aderiu à campanha pela primeira vez e as empresas estão caprichando nas promoções para movimentar o comércio da cidade. Nesta loja de móveis e eletrodomésticos, as promoções da Semana Brasil foram antecipadas desde a semana passada.
Segundo o gerente, com descontos de até 30% nos produtos, a movimentação é intensa de consumidores e a expectativa é de crescimento acima de 20% nas vendas. Nós antecipamos a Semana Brasil e a movimentação já começou desde a semana passada. Temos descontos em até 30% do valor normal do produto, está sendo um sucesso. Até o dia 13, as lojas do comércio de Itabuna participam da promoção que une diversas empresas de comércio e de varejo do país. Na cidade, os postes foram ornamentados com as cores verde e amarelo e os portais temáticos com material de divulgação da campanha. Segundo a CDL, o movimento no comércio já aumentou com as condições oferecidas. Deu uma aquecida que já está sendo percebida, é perceptível na nossa cidade. O movimento tem crescido e tem um período que é do dia 3 ao dia 13, são 11 dias de promoção e o lojista ele só precisa acessar o site, não tem investimento, não tem custo, só tem a ganhar. Ainda segundo a CDL, é importante a participação do comércio local neste evento nacional, que fomenta o comércio e a economia da cidade. E afirma que a realização das ações, principalmente no mês de setembro, é de extrema importância, por não ser um período de muito apelo às vendas. Dá uma visibilidade ao comércio e é uma ação conjunta, não é somente das CDLs. A CNDL está fazendo um conjunto com a Associação Comercial, com a ACI, e o Sindicom. Nós já falamos aqui da Semana Brasil, das ações justamente para intensificar, movimentar o comércio nesse período. E quem gosta de dar aquela andada, aquela pesquisada, já sabe, já descobriu que tem desconto. Claro, o consumidor já não está bobo nem nada, tem gente que já começou a espiar. Nós anunciamos, por exemplo, que teria a Semana Brasil, a campanha, né? Aí teve gente que já foi espiar o preço na loja um pouquinho antes, para quando vier o desconto, ele saber que o desconto é real. Porque o consumidor está bem esperto. Preciso lembrar também que a nossa Guarda Municipal está com a Operação Semana Brasil, justamente para intensificar a fiscalização aí e evitar os pequenos furtos e roubos nas regiões de comércio forte aqui da nossa cidade. Esses dias mostramos ao vivo, inclusive, a prisão de um que nhão no celular e aí nhão aguarda nele, né? Então, fique atento, mas não... gente, infelizmente a gente sabe, né, que a coisa anda de... então não vai aí com sua bolsa, feche a bolsa, se possível, leve uma bolsa menor, coloque para frente aí, evite usar celular em local aí que você está vendo que está muita aglomeração, porque são igual ratos. Passam, dão um tapa, leva, você nem percebeu, você ainda está falando com a pessoa, achando que o celular está aqui e já foi. A rede social aí, por vezes, a gente está tão ligado nela, alguém passa e carrega e não vê. Então, tá aí, boas vendas para o nosso comércio local, muito bom. Vamos conferir agora imagens ao vivo do Terminal das Balsas, lá em Porto Seguro, cidade que, como nós já mostramos no início do nosso jornal, está lotada, está cheia de turistas, a ocupação máxima aí na cidade, os distritos também, nós já sabemos, muito procurados. Olha só ali, ó, maré tá baixa, o sol começou a... Tá solzinho entre nuvens, mas o tempo tá abafado, viu? Máxima prevista hoje para Porto Seguro é de 30 graus, mínima em torno dos 21. A previsão hoje é de sol entre nuvens e tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde, mas dá para aproveitar com esse tempinho abafado, já está dando para tomar aquele banho de mar gostoso, aproveitar, retocar o bronze, tomar aquela dose extra de vitamina D, que coisa boa. Vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Vamos falar um pouquinho agora de solidariedade, de ajuda. O teto da casa do seu Gidevaldo pode cair a qualquer momento. O dinheiro da aposentadoria dele é usado todo aí para comprar remédios que são de uso contínuo e ele procurou a nossa equipe para pedir ajuda. Vamos conferir. As paredes estão deterioradas e têm infiltrações.
O telhado está comprometido. Problemas que o Gildevaldo precisa conviver todos os dias. Ele mora sozinho na casa, que fica no bairro Santo Antônio. A infiltração já dura anos e só piora com o passar do tempo. A família não tem condições de reformar a casa. A preocupação maior é com a chuva, que aumenta o risco de desabamento do telhado. Quando chove, Gil espalha bacias por toda a casa e não pode ficar no quarto onde dorme. A casa fica alagada. Ele chegou a colocar um plástico na cama para impedir mais estragos. Quando chove, a água corre pelo fio e fica pingando em cima de cama. É em tudo quanto é canto que molha. Molha tudo, tem que botar vasilha nas pingueiras. Corro pro sofá, molha em cima da cama, tenho que forrar a cama e correr pro sofá. A reforma precisa ser em todo o telhado, mas o dinheiro que Gil recebe da aposentadoria é todo para comprar os remédios para erisipela que tem nas 2 pernas e para os problemas de circulação. Gildevaldo quer que a Defesa Civil avalie as condições da casa e gostaria de receber ajuda para reformar a residência. Tudo que for preciso para uma casa, material, móveis, tudo. Cada dia mais difícil. Não posso, sou aposentado, a aposentadoria não dá para nada, não dá nem para comer, é tudo para pagar, então, se alguém tiver me ouvindo agora, que me ajude. Pois é, inclusive se você tiver condições de ajudar com o serviço também. Às vezes você não tem um material, mas, seu Gildevaldo, eu sei fazer esse tipo de trabalho aí, posso ajudar o senhor. Então, se ele recebe o material, tem o serviço para ser feito, na verdade, a casa toda precisa de uma intervenção, né? Como a Érica já começou a reportagem citando aí, as paredes estão com infiltração, estão todas mofadas. O que ele disse não é mentira. O dinheiro da aposentadoria, reformar uma casa com dinheiro da aposentadoria não é fácil. Então, se você puder ajudar, ajude. E como eu disse, talvez você não tenha o dinheiro, mas você tem um serviço. O telefone do seu Gildevaldo está aí na tela, 73988289409. Ajude, toda ajuda, claro, é muito bem-vinda. Você vai curtir ou está curtindo o feriadão na praia? Importante respeitar a sinalização que é colocada pelos salva-vidas e os indicativos, né, gente, de quais áreas são impróprias para o banho. A Érica já volta agora ao vivo, ela está ao lado de um salva-vidas para fazer esse alerta para a gente. Érica, eu não sei se é bom assim estar aqui no estúdio e ver você na praia, ou se é você que está na praia e não pode aproveitar a praia. Mas quem pode aproveitar, lembrando da segurança. Com certeza. Quem vier aproveitar neste feriado da Independência, que tem um cuidado redobrado desde o último sábado, Lorena, cerca de 47 salva-vidas estão espalhados por todo o litoral sul aqui de Ilhéus, resguardando as pessoas e passando as orientações. Eu estou agora aqui ao meu lado com o Alexandre Migles, ele que é salva-vidas, faz parte da coordenação dos salva-vidas também. Alexandre, muito bom dia para você. No último final de semana, quantas ocorrências vocês tiveram? Como é que foi o trabalho dos profissionais em torno de todo o litoral aqui? Bom dia. Bom dia. Então, no último final a gente trabalhou nessa operação, né, que a gente montou do feriado prolongado, desde sábado até o momento. Registrado nós temos 11 ocorrências de resgates, né, na atuação da área dos salva-vidas. As pessoas resgatadas, elas são pessoas retiradas da área de risco, de uma corrente de retorno, de uma vala, né, sem aspiração de líquido. O único registro que a gente teve de afogamento foi em Águas de Olivença, lá no condomínio, no sábado, porém lá a gente não tem área de cobertura. Então, Alexandre, explica um pouco, até para quem está em casa, quem quer visitar as praias de Ilhéus, quem já está vindo, né, aqui aproveitar o feriado da Independência, qual é a área de cobertura de vocês? Nós trabalhamos de Mamoã até Olivença, na praia do Cainágua, certo? Estendemos também o horário do trabalho na praia, de 9 às 17. Você falou agora aí de alguns trabalhos, não chegaram a ser resgates, né, mas de algumas prevenções que vocês fizeram. As crianças, elas geralmente são vítimas dessas prevenções, os pais devem ter um cuidado redobrado. Qual a orientação que vocês passam? Com certeza, tivemos muita ocorrência também de crianças perdidas aqui, principalmente na Praia dos Milionários, ali na área ali da Cabana Guarani até a Cabana Gabriela.
por conta da maré sobe, há muita aglomeração, então a criança acaba perdendo um ponto de referência e aí acaba ficando perdida na praia. E aí é um trabalho também que o Salva-Vidas fazem, né, de buscar identificar os pais ou aquelas pessoas responsáveis por aquela criança. Com relação ao banho de mar das crianças, vamos falar um pouco, né, para as crianças, né, que vão se divertir também nesse feriado. Os pais precisam ter um cuidado redobrado, evitar realmente ao máximo que as crianças fiquem um pouco mais distantes das margens da praia. Com certeza. O cuidado, a atenção é dos familiares que levam as crianças à praia. A gente está aqui para orientar, certo? Que as crianças elas devem ficar na beira, antes da linha da arrebentação, com o responsável ao lado, com a distância de um braço, na hora do banho, que o responsável esteja do lado da criança. Porque aqui a gente tem as valas, né, as correntes de retorno. E uma criança cai num buraco desse daqui que o responsável vá buscar a criança, já aconteceu o pior. Então, a gente pede que as crianças elas fiquem na beira da água realmente, acompanhados pelos seus responsáveis. Então, a gente percebe nesse momento que a maré ainda está baixa, mesmo assim já tem muitas pessoas já chegando aqui à Praia do Sul, Ilhéus, algumas caminhando, outras já começaram, né, a aproveitar aí o banho de mar. É uma praia realmente com muitas correntes de retorno, com muitos buracos. Isso também facilita o risco aí de acidentes, de afogamentos, Alexandre? Com certeza, né? Com certeza essa questão das correntes de retorno. Lembrando, hoje a gente está com sol de verão, porém estamos ainda no período de inverno. Então, o mar no período de inverno a gente sabe que as correntes de retorno elas são maiores, são mais fortes. Então, muita atenção, certo? Ao chegar aqui à praia, identifique aonde está os salva-vidas, peça orientação. As praias elas vão estar sinalizadas com bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas significa risco iminente de afogamento. Então, você viu uma bandeira na praia, você não tome banho naquele local ali que a bandeira está marcando. Porque ali é um risco iminente de afogamento. Ali é uma corrente de retorno que o salva-vidas bota justamente a bandeira ali para identificar. Alexandre, você falou que desde o último sábado 47 profissionais estão espalhados em vários pontos aqui do litoral. Esta é a quantidade de salva-vidas aqui de Ilhéus ou tem mais profissionais? Não, nós temos mais profissionais, certo? Nós atuamos com 82 homens na corporação, mas só que trabalhamos em escalas 4x4. E aí a gente, sabendo que o feriado ia ser prolongado, estendemos alguns postos e até intensificamos alguns postos, como no Cururupi. Cururupi mesmo acabamos de botar mais uma dupla, escalamos mais uma dupla para trabalhar, porque hoje sabemos que haverá excursões. Então essas excursões elas chegam mais cedo e vão embora tarde. Então a gente já botou uma outra dupla lá sobressalente lá no Cururupi para poder fazer essa cobertura. Então, por exemplo, aqui onde nós estamos, no caso tem você de profissional, vai chegar um outro profissional mais tarde, vai haver algum reforço? Exatamente. Aqui o horário de atuação do salva-vidas no litoral de Ilhéus é das 9 horas às 17. Certo? Das 9 às 17 as praias estão cobertas por salva-vidas. Vale ressaltar que os cuidados também devem ser tomados pelos adultos, principalmente quem ingere bebida alcoólica, não é isso, Alexandre? Exatamente. Hoje a gente pode observar aqui na praia que a maré está seca, a maré está subindo, certo? Por lá, por volta de umas 2, 3 horas da tarde, nós vamos ter o pico da maré alta. O que significa? Esse horário, o pessoal já acabou ingerindo um pouco mais de bebida alcoólica. E é justamente onde também acontece o perigo. Então, se os senhores forem ingerir bebida alcoólica, evitem um banho de mar. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações valiosas, principalmente para os turistas, para os nativos, para quem visita, né, Ilhéus, vem conhecer as belezas naturais de Ilhéus. O dia realmente está bastante bonito, viu, Lorena? O sol está lindo, brilhando. É um dia convidativo aí para quem quer aproveitar as praias de Ilhéus, mas é claro que ficam as orientações dos profissionais salva-vidas para que as pessoas tenham cuidado, né, realmente tenham cuidado redobrado, respeitem a sinalização. Quem vem com criança, tenham cuidado redobrado. Eu retorno com você, Lorena. Ô, Érica, obrigada. Só para aproveitar esse dia lindo de Ilhéus, máxima prevista hoje é de 28 graus, mínima de 22 e faz 25 graus na nossa vizinha nesse momento. Dia lindo, aproveite com segurança, viu? Vem comigo que é hora de mostrar você no Cabralha no Ar. Começo pela Luara, que é lá de Ilhéus, mandou a foto. Oh, meu Deus, que princesa linda. Um beijo, princesa. Também de Ilhéus, o Ian. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, gente. Ian, um beijo também.
Também de Ilhéus Alane. Lane, um abraço para você, bom feriadão, bom café. A Raimunda de Itabuna ligadinha com a gente. Dona Raimunda, um beijo para a senhora, obrigada pelo carinho. Roberto também aqui de Itabuna, com aquele cafezinho esperto que eu adoro. Antônio aqui de Itabuna, eita que canecona boa de café. Antônio, um abraço. O Davi lá de Conquista. Davi, um beijo pra você também. Agora vem a turmona, Isabela, Maria Clara, Miguel e Alice lá de Porto Seguro. Um beijo enorme pra vocês. Bom feriado. Daqui a pouquinho o Silmara Souza chega com o Balanço Geral e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.